Nós estamos na parte 7 desta série de estudos que estamos fazendo. Estamos olhando para a Bíblia nesses dias sobre o tema Palavras de Jesus no livro de Mateus. As palavras que Jesus falou em Mateus, registradas por Mateus. E nessa parada em todas essas palavras que Jesus falou, a gente sai fortalecido, alimentado, às vezes um pouco sacudido, né? Às vezes, como diria lá no interior, com o lombo doendo de varadas espirituais que a gente toma. Mas faz bem para a nossa vida e é a reflexão da palavra que quando vem ajuda, corrige, exorta todo mundo. Ninguém está fora, né? Ninguém está isento. E é bom saber que é uma palavra que corta, uma espada que corta dos dois lados. E quando você sabe isso, é muito importante. Principalmente esse grupo de obreiros que está aqui na frente, é bom quando sabe disso, que a palavra é uma espada de dois gumes, porque quando você faz isso aqui para fazer o golpe, para cortar alguém, ela já passou aqui em você, já te cortou, porque ela corta para lá, mas corta antes para cá. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado de adquirir essas correções pela reflexão na palavra do Senhor. E em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, tem uma palavra que Jesus falou. Nós estamos no Sermão da Montanha, conhecido Sermão da Montanha, e ali tem várias palavras que Jesus deixou. Vimos na terça-feira passada, foi bem-aventurado os humildes, né? Que nós vimos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que choram. E hoje nós vamos olhar para 5:5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Permanece aqui nesta palavra aquela mesma tônica que Jesus estava sempre em todas as suas palavras com os discípulos. Jesus estava sempre na contramão dos discípulos, porque os discípulos queriam uma coisa, Jesus tinha um propósito, mas os discípulos e apóstolos demoraram para entender qual era o propósito de Jesus. E essa aqui, com certeza, é uma palavra que foi de encontro. Não foi ao encontro, porque, como vocês sabem, existe uma diferença de encontro e ir ao encontro. Quando eu vou ao encontro, é ajudando. Uma palavra que vem ao encontro dos meus pensamentos, vem para me ajudar na forma de meu pensamento. Mas quando vem de encontro, ela vem para cortar, vem para bater, vem para contrariar. E aqui era uma palavra que foi de encontro ao pensamento dos apóstolos, porque se havia uma coisa que eles não estavam pensando, era em mansidão. Eles estavam pensando que Jesus iria estimulá-los para a guerra, para a batalha. Eles queriam mesmo era saber que dia ia começar a marcha contra Roma. Talvez eliminando logo, começando pelos cobradores de impostos, matando logo todos, e começando a guerra que eles esperavam. E Jesus está completamente em outro espírito.
E aí, com aquele espírito aguçado que eles estavam, eu imagino que olhando um para o outro e dizendo: quando é que vai começar? Que dia que ele vai libertar a nossa nação do jugo de Roma? Aí Jesus abre a boca e diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Perceberam que balde de água fria, na fervura intencional dos apóstolos. Eu percebo só nesse ponto aqui que nós precisamos estar propícios, abertos para as palavras que vêm do Senhor, porque nem sempre as palavras que vêm do Senhor são aquelas que conferem com o que eu estou precisando, com o que eu creio. Às vezes eu não entendo, mas é a palavra do Senhor que vem. E o que nós temos que fazer mesmo é ter a humildade para entender o que o Senhor está falando. Nós vamos ver aqui, ao longo das reflexões, alguma coisa sobre mansidão, sobre ser manso. Ser manso. O convite que Jesus fez para alguém que quisesse servir a Ele está incluso em aprender a ser manso. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então isso é o texto áureo da vida cristã. Ser manso. Não é fácil, hein? Não é fácil. Porque tem hora que a gente confunde mansidão com subserviência. Tem hora que a gente confunde mansidão com concordar com tudo. Ser manso é aceitar tudo. Ser manso é deixar como está para ver como é que fica. E a gente confunde às vezes, né? E é bom que a gente consiga descobrir mais alguma coisa sobre o que é ser manso e quais são as características próprias da mansidão. A mais visível característica do manso é a paciência. Paciência é uma característica própria da pessoa que é mansa. Você diz: pastor, mas essa questão de manso, mansa, isso tem uma conotação tão negativa, pastor. Se o senhor soubesse, o senhor dava um jeito de ver se mudava um pouco a ênfase. Mas manso não é nada disso que o mundo colocou com conotações negativas. Ser manso é uma qualidade que precisa existir nos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Sobretudo, demonstrar paciência. A Bíblia fala, Jesus também reforçou isso, que Moisés foi um homem manso. Uma mansidão tremenda de Moisés. E perdeu a oportunidade de entrar na terra simplesmente porque perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Uma multidão enorme de pessoas pressionando. E
causando perturbação a Moisés, o mar na frente, exército egípcio já quase chegando, e aquele tumulto tremendo, montanhas para todo lado, e Moisés com aquela multidão de gente, animais, todo mundo precisando de solução para seus problemas imediatos, água, fome, tudo ali, e pressionando Moisés. E agora, Moisés, você não sabia que tinha um mar desse aqui na frente? E agora, como é que vamos fazer? Voltar não dá mais. Olha o poeirão que já está lá atrás, aquilo lá já é o exército de Faraó que está vindo. Então nós vamos fazer. Aí Moisés não acalma. Irmão, ser manso muitas vezes é se expor à crítica pelos mais agitados. Tem grupos de liderança, grupo de trabalho, que tem problemas com membros da equipe, porque tem determinados líderes que acham que o certo é ser como ele é. Se ele é agitado, todos têm que ser agitados. Quem não for agitado está fora do espírito da equipe. E nem sempre as coisas funcionam assim. Nem sempre. Se nós fôssemos olhar por esse lado, ao abrir o capô do nosso carro, tiraríamos a bateria e jogávamos fora. Porque lá no motor do carro tem peça circulando de todo lado, de todo jeito. Tem peça que funciona assim, tem peça que funciona assim, tem outras que funcionam assim, tem outras que funcionam assim. Tem umas que faz barulho, tem outras que não faz barulho. E tem a bateria, que está lá quieta. Você olha assim, todo mundo está girando, outros para lá, outros para cá, e a bateria está quieta, não fala nada, não faz barulho. Aí você diz: meu pai, eu não aguento essa lerdeza. O que essa peça está fazendo aqui? Não faz nada. Aí você vai e tira a bateria. Aí pronto, quem estava girando assim, quem estava rodando, quem estava pulando, para tudo e o carro não sai do lugar, porque a bateria, na sua tranquilidade, estava mantendo o que era necessário. Então é bom que se saiba, paciência é muito bom ter paciência. E Moisés, naquela pressão, o povo querendo água, Moisés vai para Deus e pergunta: Senhor, viu como a situação para mim está difícil, o que eu devo fazer? Aí sabe o que o Senhor falou para Moisés? Naquela situação de pressão, o Senhor pergunta para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Já pensou? Só faltava essa gotinha para estourar a paciência. Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Se fosse eu, numa situação dessas, eu diria para Deus: marcha como, Senhor? Não está vendo o mar na frente? Como? Marchar para onde? Uma montanha de um lado, montanha para outro, um mar desse aí na frente. Como? Voltar não dá. Mas Moisés, numa calma tremenda, não falou nada com Deus. E Deus perguntou assim: o que é isso na tua mão? É uma vara. Pois é. Toca nas águas, que as águas vão se abrir. Tudo calmo, tranquilo, por causa da paciência de Moisés. Então, é tão importante. Lá na frente faltou água. E o Senhor falou para Moisés: toca na rocha, que vai sair água para esse povo aí. Água no deserto, irmão. Segundo alguns comentaristas, 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E mais um grupo de animais que ninguém sabe quantos. Dá água para esse povo todo no deserto. Toca na rocha, Moisés.
Moisés tocou na rocha, bateu na rocha, foi água à vontade. Lá na frente, outra situação semelhante. E Moisés, pressionado, o Senhor disse: Moisés, fala a rocha. Só fala a rocha, Moisés. Só que Deus não caracterizou só fala, não. Deus disse: fala a rocha. E Moisés, naquela calma dele, mas com aquela pressão terrível, tornou bater na rocha. E aí então foi que ele perdeu a oportunidade. Mas já pensou, um homem tão manso, tão calmo, por um vacilo desse, perdeu a entrada. Moisés, eu te disse para falar a rocha, não era para bater a segunda vez. A rocha era o símbolo de Cristo, deveria ser ferido uma única vez para salvar a humanidade, para descedentar a humanidade, não era para bater duas vezes. Moisés, por causa disso, você não entrará na terra, porque eu falei para você falar a rocha e não para bater a segunda vez. Então, irmãos, eu estou fazendo esse preâmbulo para entrar no assunto, só para vocês perceberem o tanto que é importante a paciência. Tanto que é importante. Não adianta ter paciência e na hora da decisão perder a paciência. Porque quando você perde a paciência, você perde toda a previsão do que pode acontecer. Então é muito importante ter um espírito manso, e esse espírito manso precisa demonstrar isso através da paciência. Vamos para o Salmo 37, que confirma esta característica do manso que é a paciência. Salmo 37, apenas 3 versículos, vamos ler. Versículo 8: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Viu que coisa interessante? Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Eu fiquei indignado. Essa é a hora de vigiar mais. Aí eu fiquei indignado. Quando eu ouvi isso, ou quando eu vi, eu fiquei indignado. Irmão, quando o homem fica indignado, ninguém sabe o que ele pode fazer. Ninguém pode imaginar o que ele pode fazer. Nossa indignação pode se transformar em ira. E a ira do homem não executa a vontade de Deus. Um homem irado, ainda que seja por um bom propósito. Não, eu fiquei irado. Quando eu vi aquele jovem desrespeitando o pai, eu fiquei tão irado que eu dei um pescoção nele, que o pescoço dele quebrou e ele morreu. Meu Deus do céu! Foi muito forte essa sua indignação. Para que se indignar tanto? Ficou pior do que estava. Era só uma discussão entre o pai e o filho, agora tem um morto por causa da indignação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você sabia que a ira pertence a Deus? Você sabia que Jesus se indignou?
Jesus tinha uma informação, como judeu que era: o zelo da tua casa me consome. Por causa do zelo da tua casa, que era o templo, eu perco a calma. Não há de ver que Jesus, manso e humilde de coração, chegou no templo, e a situação estava tão complicada no templo, que Jesus já entrou virando as mesas. Se você não tem um acompanhamento da história, parece que você não vai acreditar que Jesus virou as mesas, porque essa expressão de virar a mesa parece uma expressão de gente que está sem controle, que perdeu toda o seu domínio, já entra virando as mesas. Jesus fez uma situação no templo, não era dentro do templo, era na enseada do templo, na planície do templo, que as pessoas estavam lá. Uns estavam levando animais para vender, para sustentar o próprio sacrifício, porque nem todo mundo criava os animais, então estava ali a serviço. Mas quando Jesus entrou, que chegou lá e viu gente gritando de todo jeito: quem quer comprar cordeiro, quem quer comprar pombinho, quem quer comprar, aqui, outro gritava: mais barato é aqui. Meu Deus, Jesus viu aquilo, e gente fazendo troca do câmbio do dinheiro, porque não podia dar oferta com dinheiro que circulava, tinha que trocar o dinheiro pela moeda do templo. Mas tudo isso tinha que ser feito com antecedência, não naquele lugar, naquela hora. Eu sei que Jesus, quando viu aquilo, pegou alguma coisa parecida com uma corda, deve ter feito uma trança, e deve ter levantado e apontou o caminho da porta. A minha casa será chamada casa de oração, e vocês a têm transformado em covis de ladrões e salteadores. Meu Senhor, que mensagem forte! E virou as mesas, soltou os pombos, e será que ele deu alguma chibatada em alguém? Eu acho que não, a Bíblia não fala, mas eu acho que não. Aí você diz assim: mas então ele levantou o chicote, mas não bateu em ninguém? Porque ninguém esperou, ninguém resistiu àquela autoridade, ninguém resistiu. Teve uns que, já meio correndo, perguntou: com que autoridade você está fazendo isso, rapaz? Eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. Para fora. Que autoridade? O templo que ele disse que destruiria e reconstruiria em 3 dias era o templo do corpo dele. Então você percebe que quando a pessoa está indignado, é um problema. Já imaginou o pai quando, antes da lei da palmatória, da palmada, melhor dizendo, palmatória é no meu tempo, mas a lei da palmada, que agora não pode nem dar palmadinha mais, não pode, né? Dizem que não pode, mas o pai que é pai sabe se pode ou não pode. A mãe que é mãe sabe se pode ou não pode. Qual a mãe que vai deixar de dar a palmadinha no filho para a polícia bater com cacetete? Preciso pensar bem sobre isso. Não estou insinuando ninguém se rebelar contra as leis, mas tem lei que funciona em determinados lugares
E tem lei que funciona no interior da casa do pai, da mãe, que tem responsabilidade sobre o seu filho, e esta lei permanece amparada pela palavra de Deus. Então, às vezes, a situação fica muito complicada, porque as pessoas têm que ter cuidado, porque numa hora dessa de perda da razão, numa hora de super ira, você faz coisa que não devia fazer. Então, é por isso que é bom estar pensando em ser paciente, ser manso. Está associando isso com a mansidão, da humildade, da oração, da pobreza de espírito, tudo isso para fazer disso tudo um capítulo que nos faça melhor servir ao Senhor. Olha o que diz aqui: deixa a ira e abandona o furor. Na hora da ira não é hora de tomar decisões. Na hora da ira, ainda mais que tem pessoas que ficam cegas. Quando eu vi, eu estava cego, não vi mais nada. Tem pessoas que dizem isso. Quando eu vi aquela situação, fiquei ceguinho. Meu irmão, é um problema sério tomar decisões na cegueira, violento, irado. Quantos casamentos acabam por causa de repentes de ira? Repente de ira. Um irado de cá, outro irado daqui, outro de lá, outro de cá, outro de lá, marido e mulher. Um falando uma coisa, outro falando outra, e as palavras explodindo aqui no meio, entre um e outro. E quando chega a conclusão que chega é: não foi isso que eu queria dizer. Ah, mas agora já é tarde. Não foi isso que eu queria dizer, mas foi o que disse. Foi o que disse. Porque perdeu o senso de controle. Agora a mansidão é tão boa que se um não quiser, dois nunca vão brigar. Você dizia, eu já vi gente brigando sozinho com o outro, e o outro não queria, e ele brigando, esmurrando. Não, irmão, não estava brigando, ele estava batendo no outro. Se um não quiser, dois não brigam. Pode ser que um apanhe, um bate, mas briga é quando um bate e outro bate, um bate e outro bate. Um discute e outro discute. Então a mansidão é uma característica importante. Abandonar a ira e o furor. Esse texto aqui, de Salmo 37, deixa bem claro que ira, violência, é coisa própria de ímpio. Coisa própria de ímpio. Porque para ser cristão, tem que estar atrelado a Cristo. Pelo menos é isso que a gente aprendeu. Tem que estar preso ao jugo de Jesus. Jesus numa ponta do jugo e o cristão na outra ponta. Jugo é aquela canga que se coloca no pescoço de dois bois para prestar um serviço. E o boi está encangado um no outro. Ele é obrigado a obedecer à voz de comando. E o que Jesus está dizendo é que nós devemos estar presos a Ele. E que esse jugo dele é suave. E que nós temos que aprender a ser manso e humilde de coração. Agora, dizer que isso é fácil, dizer que isso acontece automaticamente, é querer enganar o povo. Não é fácil não, irmão. Tem que contar até 10. E olha, eu não sei quantas vezes tem que se contar até 10. Às vezes uma vez só não dá.
conta até 10, a coisa não mudou, é hora de contar de novo até 10. Aí você diz, pastor, isso aí para sangue de barata é um pulo. Eu não tenho sangue de barata, sangue frio. Eu não tenho sangue frio, meu sangue é quente. Aí os nordestinos então se enchem de razão. Não, eu cabra macho. Eu sou cabra macho, eu sou brabo e eu faço questão que todo mundo saiba que eu sou brabo, para ninguém mexer comigo. Irmão, não pensa assim não, seja manso, humilde de coração. Porque se dois brabos se encontrarem, vai terminar morrendo um ou morrendo os dois. Lembra daquela canção dos anos 70, 80? Se você quer brigar e acha que por isso estou sofrendo, se enganou. Pode vir quente que eu estou fervendo. Meu Senhor, que coisa horrível. Um está quente e o outro vem fervendo, o que vai dar isso? No mínimo vai dar queimadura de 3º grau. Então é preciso que tenha calma. Alguém tem que ter calma. Porque a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Onde é que vai chegar isso? A característica da igreja é ser manso e humilde. Por isso que crente precisa orar, irmão. Viu o corinho que nós cantamos aqui? Eu me derramo. Mais ou menos assim, não sei a letra de cor, mas eu me derramo perante o Senhor. Como é que a gente se derrama perante o Senhor? Do mesmo jeito que derrama esse copo d'água. Como é que derrama esse copo d'água? Enquanto ele estiver certinho assim, em pé, não derrama. Mas se inclinar, derrama. Então, quer se derramar perante o Senhor? Assim se derrama. É o melhor lugar para acalmar quem está com o espírito exaltado. A oração. Derrama perante o Senhor. Se esvazia na oração. Ele está dizendo aqui para nós, o salmista, não fica muito querendo imitar o ímpio, irmão, porque o ímpio vai passar, o ímpio vai perder até o seu lugar. Diz o texto aqui que virá um tempo em que ele não existirá mais, não existirá mais, mas nós temos uma promessa de existirmos para sempre. Então é importante que coloquemos em prática estas coisas. Olha o que diz: a mansidão deve ser buscada. O que é que nós entendemos por buscar alguma coisa? Procurar, esforçar. Não acontece automaticamente. Eu tenho que buscar. Eu tenho que fazer algo para conseguir isso. No livro de Sofonias, esse tem que ir para a tela, porque eu acho que nem todo mundo tem habilidade para achar Sofonias. Sofonias, capítulo 2, verso 3. Aí os irmãos que não têm muita habilidade dizem também: a culpa é sua, pastor.
Esse ano, nós estamos no meio do ano, é a primeira vez que o Senhor fala em Sofonias aqui na igreja. Sofonias capítulo 2, verso 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Oh, coisa boa é ser escondido no dia da ira do Senhor. Sabia, irmãos, que a ira do Senhor é completamente maior do que a ira dos homens? A ira do Senhor é um quadro indescritível. É conhecido como a grande tribulação, o derramamento da ira do Senhor. E outra coisa que é preciso ver, que comparação estranha, mas sabe qual é o símbolo da ira do Senhor? Que num período da grande tribulação os homens vão temer e vão correr por causa da ira do Cordeiro. Não parece que tem alguma coisa errada? Se fosse da ira do leão, mas a ira do Cordeiro. Irmão, isso é próprio de Deus, fazer esses trocadilhos assim. A ira do Cordeiro parece não ser muito violenta, porque o Cordeiro é uma coisinha fofinha. Se der um coice, é um coicinho de nada, não traz problema nenhum. Se der uma amarrada, uma cabeçada, uma coisa leve. Se fosse a ira do leão, mas não é a ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que se fez e se demonstrou como símbolo de humildade. Mas os homens vão temer quando ele vier para manifestar a ira de Deus sobre os homens que não acataram a palavra do Senhor. Vale a pena não competir em pé de igualdade, ira por ira, violência por violência com os ímpios. Vale a pena ser diferente. Para isso é preciso estar com muito cuidado de vida. É preciso ler boas coisas. É preciso ver boas coisas. Porque vendo esses filmes, vendo as novelas, vendo tanto insulto que se vê nos programas e nos filmes e em algumas leituras. Houve uma época que os pais corrigiam os filhos tremendamente para não ler os livrinhos de bang bang, uns livrinhos de bolsa assim, que o menino lia toda hora e lia rapidinho, contava a história do faroeste dos Estados Unidos, para ver quem saca primeiro. Uma demonstração de esperteza na ira, na violência. Hoje ninguém mais se importa com esse negócio de leitura de bang bang. Quem é que lê isso? Quem quer ler isso? Se o bang bang hoje está ao vivo e a cores, em casa, em tempo real, acontece não sei aonde, daí a pouco o repórter traz tudo para dentro de casa, é um tiroteio terrível. Quase que tem que fazer como um menino que aos 8 anos de idade foi levado para assistir o primeiro filme. E o filme era de bang bang.
E quando começou o tiroteio lá na tela, o menino se abaixou aqui nas cadeiras. Sabe quem era esse menino? Deixa para lá. Porque a realidade foi tão grave que eu sei que eu fiquei marcado quando chegou, todo mundo, eu me tornei motivo de crítica. Mas hoje, com os filmes de 3D, que a coisa sai da tela e vem no seu rumo, é preciso ter muito controle para não se assustar. Então você percebe que os filmes hoje estimulam violência, ira, e faz você ficar insensível. Insensível, porque você escuta o estampido das balas, dos mísseis acontecendo. O míssil está sendo lançado lá da faixa de Gaza para Israel, você escuta o barulho dele passando na sua tela. Olha onde é que está Israel, onde é que está a faixa de Gaza. Então a gente vive hoje num insulto à violência. E hoje você vê sangue, vê tudo, vê incêndio, e não se incomoda muito, porque você está tão acostumado a ver. Então é preciso ter muito cuidado para que a gente não se torne parte dessa situação. Nós temos que manter nossa característica de povo de Deus. E uma característica é justamente essa, a mansidão. O manso também possui a característica da não contenda. Não contenda. Uma pessoa que tem o espírito de mansidão não alimenta contenda. Porque quem começa ofendendo com palavras, um de lá, outro de cá, contendendo e lutando, e xingando e ofendendo, você não sabe o que vai acontecer no final disso. É como quem futuca uma barragem. É como quem escava o pé de uma barragem que está cheio de minérios, está cheio de água, está tanta coisa. Se ela explodir, quem sabe as consequências? Então, é muito importante observar que a contenda faz a pessoa perder o domínio da sua mansidão. Quer continuar sendo manso diante de Deus? Evita contenda de palavras. Evita. Mas eu já ouvi de crente, aqui mesmo, aqui embaixo, na cantina. Houve uma época que eu tive problemas aqui, eu não vou citar nomes e tudo, mas tinha um grupo que estava brabo, viu? Estava brabo. E tinha gente ofendendo a outra. E a coisa mais perigosa que tem é briga de irmãs da Assembleia de Deus. Você diz, mas por quê? Porque as irmãs da Assembleia de Deus têm o cabelo comprido. E briga de mulher, se não enrolar a mão no cabelo da outra, ainda não dominou. Você já imaginou que luta quando duas mulheres perdem o controle e partem para a violência e embaraça a mão uma no cabelo da outra e começa a puxar a cabeça da outra batendo contra a sua? Meu Deus, isso é uma terrível, ninguém sabe o que pode acontecer. Então é bom não chegar a esse ponto. É claro que quando eu digo Assembleia de Deus, eu estou usando esse exemplo negativo, porque nós somos da Assembleia de Deus. Por que eu tenho que usar exemplo negativo de outras igrejas, como se nós não tivéssemos
os nossos problemas. É claro que nós temos, mas aqui ninguém tem costume de estar puxando o cabelo um do outro. Graças a Deus não temos. É tão raro que a única vez que aconteceu aqui embaixo uma situação parecida, não chegaram a agarrar nos cabelos, mas andou perto. Andou perto porque quando eu encontrei a irmã que vinha de lá da cozinha, ela já veio falando, é porque eu não levo desaforo para casa e eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas também quando eu entro eu dou uma boiada para não sair. Oh meu Deus, que luta, viu? Que situação é essa? Como é difícil apaziguar pessoas que não são mansas. Olha que diferença a ovelha. A ovelha é uma mansidão, né? Uma mansidão. A ovelha, quando você chama ou grita com ela, ela baixa a cabeça e anda tudo no bolo, tudo encostado na outra e vai embora. Mas eu tinha uma chácara e eu tinha um carneiro. Carneiro também é ovelha, é da raça, é o macho da ovelha. Mas quando batia aqui na porta da porteira, ele ia afastando. E quando ele vinha de lá para cá, meu irmão, ele dava uma paulada tão grande nessa tábua da porteira, que eu não sabia como que não arrachava a testa dele. Ovelha é mansa. Mas quando perde a mansidão, vira uma fera. Por isso que é bom estar sempre controlado. Peça a Deus, Senhor, me controla. Fala para o Senhor, Senhor, tu sabe. Senhor, tu sabe que eu sou. Eu não vou falar porque senão pode ofender. Tu sabe que eu sou baiano. Aí eu não ofendo ninguém, porque eu estou falando de mim mesmo. E você pensa que não tem obreiro que perde as estribeiras? Já falei aqui, é oportuno falar de novo, que nós estamos falando de pessoas que têm que manter a mansidão. 2 horas da madrugada, em uma grande igreja aqui, há 40 anos atrás. Você diz, pastor, coisa de 40 anos, deixa isso para lá. Não, mas a aula continua viva. Só pastores antigos, a expressão máxima humana da Assembleia de Deus no Distrito Federal. Eu ainda era um pouco jovem na época, 40 anos atrás, eu estava com 30. 2 horas da madrugada, um frio, os pastores de cabeça branca, tudo aqui, resolver problema de um presbítero que tinha perdido o senso de mansidão, e o homem estava bravo. Para resolver o problema, que ele trouxe de uma congregação completamente contrariado, não aceitava nada do que se alinhavava. Eu sei que numa hora dessa eu estava sentado lá no meio, eu era vice-presidente dessa igreja, e eu já estava quase cochilando. Primeiro que era 2 horas da madrugada, nem a hora de cochilar, não é mais, é a hora de dormir mesmo. 2 horas da madrugada, meu irmão, o que você quer? E a igreja em volta era cheia de britas, brita 1, que não era pavimentada ainda. E de repente esse presbítero levantou de lá, deu um tapa na mesa dos pastores, mas um tapa mesmo com toda a força. E disse, não aceito isso, sou baiano e convido qualquer um de vocês que quiserem emendar os bigodes comigo lá fora, agora. Meu Pai do céu, num frio daquele, numa brita daquela, não é hora de ninguém emendar bigode, por favor. Mas tudo porque perdeu a calma. E que aula aquela? Não esqueço,
como que sair dali enriquecido? Aqueles 5 pastores, a maioria deles já estão na glória, já está na glória. Numa paciência. Pensa que esses pastores, algum deles topou a proposta? Não. Levantaram, ficaram de pé. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos encerrar a reunião, já está tarde. 2 horas, está muito tarde, vamos encerrar. E o presbítero estava ali, esperando que um dissesse: eu vou, embora. Ninguém foi, terminou a reunião, saiu todo mundo, deram as mãos, deram a paz do Senhor, saiu. Que aula aquela para mim! Como que nós precisamos aprender a resolver problemas de conflitos, onde tem pessoas exaltadas, violentas. Todo mundo crente, não tinha ninguém armado de facão nem de nada. Mas, irmão, quem é que disse que crente para fazer o mal precisa de arma, de ferro, de fogo? Não precisa, meu irmão. Não precisa. A amarrada de uma ovelha, amarrada que eu digo a cabeçada, para quem não sabe o que é amarrada. A cabeçada de uma ovelha fora da sua característica de ovelha pode matar um boi. Então é preciso ter cuidado para não perder a característica de humilde, não perder essa característica. Para isso, evite contenda. Olha como é difícil ser crente. Olha um dos versículos mais difíceis da vida cristã. Lucas, capítulo 6, 27. Mas vós, que isto ouvis, digo-vos. Mas a vós, que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, deixe também a túnica. É fácil ser crente? Não precisa ninguém dizer: não, esse versículo eu não conhecia, eu estou aqui até hoje porque o Senhor não falou esse versículo. Estou saindo. Não, irmão, não saia. Não é fácil ser crente. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos dá graça. Glória a Deus. O Espírito Santo enlarguece nossa garganta para engolir coisas que a gente não precisava engolir, nem imaginava que ia engolir. Mas por amor à causa, por amor ao exemplo que devemos dar. Você acha que Jesus não tinha poder para acabar com aqueles soldados romanos que estavam ali ultrajando sua pessoa? Não tinha poder para acabar com o Herodes, que estava ali insultando? Jesus tinha poder, irmão, mas ele não usou. E deu uma aula muito grande para o Pedro. Perigo quando o crente ainda guarda uma faca velha, um ferro velho, que devia ter vendido há muito tempo, talvez para ser reciclado, mas estava com Pedro. E quando Pedro viu Jesus sendo preso, enfiou a mão lá, não sei onde é que estava aquele ferro, se no alforje ou na cintura, partiu para cima do soldado, porque ele era crente. O Pedro é uma bênção, Pedro. Graças a Deus pelo Pedro. Desfazer do Pedro é não conhecer o Pedro. Foi o único que caminhou sobre as águas, de homens, naturalmente.
tinha uma qualidade muito grande. Mas, irmão, ele estava com a ira comprimida. E na hora que ele viu aquele soldado voar em cima de Jesus e amarrar as mãos de Jesus, ele diz: não, isso para mim, aqui é meu fim, eu não aguento. Eu jogo tudo para o alto e vou acabar com esse romano, com esse soldado. Então, irmãos, nós temos que entender, não vale a pena nadar e morrer afogado na praia. Não vale a pena ser crente a vida toda e depois perder tudo por causa de 1 minuto de falta de tolerância. Não vale a pena. Quantos casamentos acabam na velhice? Quando na velhice devia um amar mais o outro, porque já estão tão acostumados. 50 anos juntos, 40 anos juntos, meu Deus, é muito tempo. 40 anos, basta um olhar, o outro já sabe o que quer. E às vezes tem casamento que acaba, fica um velhinho para lá, outro velhinho para cá, dá um problema tremendo para os filhos, porque os filhos não conseguem juntar os velhos, mas a falta de mansidão um do outro viram a confusão e brigam e vão até a vias de fatos. Vamos pedir sempre a Deus: Senhor, me faz manso e humilde de coração. Me ajuda, Senhor. E bendizer o que vos maldizem. E orar pelos que vos perseguem. E abençoar os que vos maldizem. Aí você diz: não, pastor, na Bíblia está escrito: abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Está escrito na Bíblia, pastor. Está escrito? Será que está escrito isso mesmo? Para nós fazermos? Não, é Deus que faz. Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É Deus que faz isso. Agora, Deus tem o Monte Gerizim para abençoar e tem o Monte Ebal para amaldiçoar. É Deus. Vocês dizem: mas Deus devia ser uma poça de bênção o tempo todo. Irmão, Deus é Deus. Nós não podemos dizer o que Ele é. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você tiver uma imagem de Deus como aquele bonachão fofão, você vai se surpreender quando você tiver que encontrá-lo. Então é bom saber essa questão de amaldiçoar e de abençoar quem abençoa, amaldiçoar quem merece. Não, eu não abençoo fulano, ele merece ser amaldiçoado. Portanto, eu te amaldiçoo. Que isso, irmão, nós não podemos fazer isso, senão a gente perde a característica de cristão. É Deus que faz isso. Mas às vezes a gente fica tão anestesiado que perde o sentimento de cristão. E até corinhos que a gente quer cantar aí tem expressão de violência. Persegui os inimigos, os atravessei. Meu Deus! Quando cantaram esse corinho aqui, eu senti uma dor no coração terrível, já aquela espada me atravessando. Que coisa feia, crente cantar esses corinhos. Persegui o inimigo e o atravessei. Jesus: ame o seu inimigo, não o atravesse. Atravessar o quê? Uma ajuda aí dos universitários. O que quer dizer aqui atravessei? Não é enfiar a espada de um lado e sair do outro? É isso. Isso é coisa de cristão, por acaso? Eu sei que alguns aqui
da minha intimidade mais aproximada, está olhando para mim dizendo, mas o que dá vontade dá. Sim, irmão, mas dá vontade, mas controla a tua vontade, uai. Tem que controlar. Acabou o tempo. Só vou pegar esse pontinho aqui. Às vezes eu preparo muita coisa e eu sei que o tempo não dá, mas só uma partezinha para encerrar. Mansidão é essencial para quem tem a missão de ensinar. Mansidão é essencial para quem tem a missão de ensinar. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão, 24, 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Paciência, irmão, paciência. A irmã Edna que eu diga, me desculpe citar, irmã, sem pedir sua permissão, mas a irmã Edna que tem esse maravilhoso cabedal aí do seu lado, chamado Lacerda. Ela que sabe quanto que a paciência dela fez com que ela não perdesse essa bênção. E eles estão aí hoje vitoriosos, porque Deus deu graça, ajudou. Quanta sabedoria, quanta paciência é preciso. Que Deus abençoe. Os casamentos hoje acabam porque não tem paciência um com o outro. Não tem paciência. E quanto mais velho fica, irmão, mais paciência precisa. Porque se um velho só já é difícil, dois juntos, só misericórdia. Um velho tentando ajudar o outro, os dois caem. E um quer levantar o outro, não dá conta. Mas é a vida. Que Deus nos ajude. Felizes aqueles que conseguem chegar na velhice.